completamos a 9ª centena. O rei Boetos, diante do fim iminente de seus questionamentos, mergulha nos temas da alma, da natureza dos metais preciosos e da percepção do tempo. Aqui está a íntegra do texto para as questões 881 a 900. 881. Por que o homem sente um nó na garganta quando quer chorar, mas tenta conter as lágrimas? Sidraque respondeu: porque o espírito vital tenta empurrar os humores da tristeza para fora pelos olhos, enquanto a vontade e o orgulho tentam fechar o caminho. Esse conflito aperta os canais da garganta. O nó é a batalha entre a natureza que busca alívio e a razão que busca manter a aparência de força. 882. O que causa a formação de veios de prata que parecem ramos de árvores dentro das rochas? A prata é o metal da lua e possui uma natureza fria e aquosa. Ela corre pelas fendas das pedras, como a seiva corre pela árvore. Ao esfriar e se fixar, ela guarda a forma do movimento que a criou. Ela mostra que o reino mineral imita o reino vegetal quando busca a sua perfeição. 883. Por que o homem sente o corpo vibrar quando toca em um objeto de ferro que ficou muito tempo ao sol? Porque o sol é o pai do calor, e o ferro é o metal que absorve o espírito ígneo com facilidade. Quando tocas o ferro quente, o fogo que estava guardado nele salta para o teu sangue. A vibração é o choque entre o calor externo do metal e o calor interno do homem, que tentam se equilibrar. 884. Qual a razão de o cão uivar quando sente o cheiro da morte em uma casa? Porque o cão possui um sentido olfativo e espiritual que capta a mudança nos vapores da alma. Quando a vida está para deixar o corpo, o ar se torna frio e pesado, de uma forma que o homem não percebe, mas o animal sim. O uivo é o seu protesto contra a presença do invisível que vem ceifar a vida. Por que o homem deve evitar comer frutas que caíram sozinhas da árvore e já começaram a murchar? Porque a fruta que caiu perdeu a ligação com o espírito vital da árvore. O murchar é o sinal de que a umidade boa se foi e a terra começou a retomar o que é dela. Comer tal fruta é colocar para dentro de si a melancolia da morte vegetal, o que gera ventos ruins e tristeza no estômago. O que é o latão e por que ele perde o brilho mais rápido que o cobre? O latão é um metal de artifício feito por mãos humanas que misturam o cobre com a pedra calamina. Ele não possui a integridade da natureza. Seu brilho é uma máscara que o ar e o tempo retiram com facilidade, revelando a base mole e impura. Ele representa o homem que finge virtude para agradar aos outros. Por que o homem sente o desejo de caminhar de um lado para o outro quando está tentando resolver um problema difícil? Porque o movimento do corpo ajuda a circular os espíritos vitais no cérebro. A agitação dos pés impede que os pensamentos se tornem estagnados e pesados. A alma usa o ritmo do passo para encontrar o ritmo da razão, como se estivesse peneirando a verdade através do movimento. Por que existem animais que dormem durante todo o inverno e só acordam na primavera? Porque a sua natureza é fria, e eles não possuem calor interno suficiente para lutar contra o gelo do mundo. Deus os ensinou a se esconderem e a morrerem por um tempo, para que a sua pouca vida não seja consumida pelo frio. Eles acordam com o sol, provando que a vida espera pelo calor para florescer. Qual a melhor maneira de agir diante de um homem que te ofende por ignorância e não por maldade? Com a mesma paciência que terias com uma criança ou um animal de carga. O ignorante é um cego do entendimento. Se revidas com raiva,
tornas-te tão cego quanto ele. O silêncio generoso é a melhor resposta, pois protege a tua honra e não alimenta o erro alheio. 890. Por que o sol parece maior e mais vermelho quando se põe atrás de uma grande cidade? Por causa da fumaça e dos vapores dos homens que sobem ao ar. A sujeira do mundo funciona como um vidro sujo, que amplia a imagem e retira o brilho puro, deixando apenas a cor do fogo. O sol mostra-se assim, para lembrar que as obras humanas turvam a clareza do céu. 891. O que é o arrependimento e por que ele dói fisicamente no peito? O arrependimento é a alma tentando voltar atrás em um caminho de erro. A dor no peito é causada pela contração do coração, que sente o peso da traição contra a própria consciência. É uma dor curativa. Quem não sente a dor do erro, não encontrará o caminho da emenda. Porque o homem sente as mãos tremerem quando está prestes a realizar um desejo que guardou por muito tempo. Porque a expectativa acumulou muitos espíritos vitais nos nervos. No momento de agir, essa força represada quer sair toda de uma vez, causando tremor. É o excesso de vida e de pressa da alma, que o corpo não consegue carregar com serenidade. Por que o homem deve evitar dormir com a janela aberta para um lugar de águas paradas ou pântanos? Porque as águas paradas exalam vapores de corrupção e morte que o ar da noite carrega para dentro dos pulmões. Isso gera sonhos de febre e enfraquece o espírito vital, pois o sono deve ser alimentado pela pureza do vento, e não pela podridão da terra úmida. Qual a razão de sentirmos uma esperança renovada ao ver o arco-íris após uma tempestade? Porque o arco-íris é a união da luz do sol com a água da chuva, mostrando que a paz voltou aos elementos. Suas cores são as cores das esferas celestiais mostradas na terra. Ele é o sinal da aliança de Deus com a vida, lembrando que a destruição tem um limite e a beleza é eterna. Por que as pedras preciosas, como o rubi, guardam o calor por tanto tempo depois de aquecidas? Porque elas possuem uma natureza de fogo fixo. O rubi nasceu de um calor extremo nas profundezas. Ele reconhece o calor como seu parente, e o guarda em seu interior denso e puro. Ele representa a alma que, uma vez inflamada pelo amor divino, não se resfria com as facilidades do mundo. Por que o homem sente o desejo de gritar quando está sentindo uma dor física insuportável? Para que o espírito vital não se rompa sob a pressão da dor. O grito abre os canais do corpo e deixa o excesso de agonia sair pelo som. É uma válvula de escape da natureza para que o coração não pare e a razão não se perca totalmente no sofrimento. O que causa a mudança de cor das folhas, que se tornam amareladas antes de cair? É a retirada da alma da planta para a raiz. Conforme o frio se aproxima, a árvore recolhe a sua seiva e o seu calor. A folha, ficando apenas com a matéria morta e sem o espírito verde, seca e toma a cor da terra. É o outono da vida que prepara o repouso. Por que o homem deve ser cuidadoso ao pedir favores a quem ele já ajudou muito no passado? Porque a gratidão é um fardo pesado para muitos corações. Quem recebeu muito favor, muitas vezes sente-se diminuído diante do benfeitor. Pedir-lhe algo pode despertar o ressentimento em vez da ajuda. O homem nobre ajuda sem esperar volta e pede apenas a Deus. Por que sentimos os dentes baterem quando estamos com um pavor súbito, mesmo no calor? Porque o medo é o frio da alma. Ele retrai todo o calor vital para o centro do corpo para proteger a vida. As extremidades, como a mandíbula, ficam sem o fogo que as sustenta e começam a tremer por falta de governo. É o corpo denunciando que a alma perdeu a sua paz. 900. Qual é a última lição de Sidraque ao completar a 9ª centena desta jornada?
que o homem é um pequeno mundo, microcosmo, que contém em si todos os segredos da terra e do céu. Quem entende o movimento das suas próprias paixões, entende o movimento dos astros. E quem aprende a governar o seu próprio silêncio, aprendeu a linguagem do Criador. O conhecimento é a luz, mas a virtude é o azeite que mantém essa luz acesa.